E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Este daqui é o mousepad da Tiger que eu paguei R$ 34 lá no AliExpress. Acho que é meio óbvio, mas mesmo assim eu vou falar que esse mousepad aqui não é o mousepad original da Tiger, porque o mousepad desse lá no AliExpress custa mais ou menos uns R$ 200, R$ 250, mas já fazia um tempo que ele estava aparecendo lá pra mim e ele tem bastante vendas e até com uma avaliação razoável. Lembrando que ele tem aqui diversos modelos disponíveis, mas eu acabei pegando esse daqui, que eu peguei aqui no tamanho de 40 por 50 centímetros. Já é uma arte bem antiga aqui deles, porém eu comprei ele porque eu achei que ia ficar legal aqui no setup, já que eu sempre tento deixar um tom mais azul. Falando um pouquinho sobre a qualidade da impressão, pra ser bem sincero com vocês, não é uma impressão assim em alta definição, parece até que a imagem tava pequena e eles aumentaram, aí você perde um pouquinho de nitidez. Os traçados em si, eles até que estão bem legais, mas quando você tem aqui essa parte da coloração, você consegue ver que aqui no meio tem alguns pixels um pouco meio que perdidos, como se de fato a imagem tivesse aumentado de tamanho e a resolução não conseguiu acompanhar. Mas por um mousepad que custa o que ele custa, eu acredito que não tem como querer muito mais que isso, né? E eu mesmo vou manter ele aqui um tempo pelo meu setup, não é uma coisa assim que eu bato o olho nele e já fico extremamente incomodado, mas eu preciso ser sincero com vocês que a imagem não é aqui uma estampa, por exemplo, em Full HD, tá mais para um 720p, por exemplo. E talvez, e quando eu digo talvez eu realmente não sei, mas eu acho que se vocês comprarem um modelo menor do que esse que eu comprei aqui, por exemplo, de 40 por 50, possa ser que a arte fique um pouco melhor, já que ela não vai precisar aumentar muito de tamanho e a resolução não vai ser tão distorcida. Falando agora da parte da costura, ela até que me surpreendeu bem, ela é sinceramente muito bem acabada, e eu acho que a parte principal é que as bordas elas não ficam em alto relevo, então é praticamente imperceptível aqui você sentir a borda enquanto você desliza, o que é um ponto muito positivo. Porém, olhando com bastante atenção, você consegue aqui encontrar duas rebarbas, que uma aqui acredito que seja só um erro na costura, que ficou mais ou menos aparecendo ali a parte de dentro do mousepad, e a outra acredito que seja aquela parte da junção do começo da costura no fim da costura, que é algo que não é difícil de encontrar em mousepads mais baratinhos como esse. Falando agora da espessura dele, aqui ele deixa um pouquinho a desejar, apresentando somente 2 milímetros de espessura, mas como eu já falei antes, é algo que dá para se entender porque é um mousepad muito barato. Então tenha em mente que ele não vai dar um conforto assim como se ele tivesse 3 ou 4 milímetros, a diferença é perceptível, mas você só vai perceber essa diferença se você já estiver realmente muito acostumado com mousepads com uma espessura um pouco maior, ou se você colocar um lado a lado ao outro, senão é basicamente imperceptível. Na parte de baixo, ele vem aqui com essa borracha padrão que vem na maioria dos mousepads lá do Ali, mas que consegue fazer bem o seu trabalho, você não consegue ficar deslizando o mousepad em cima da mesa, a não ser que você faça bastante força para isso, que eu acredito que não vai ser o caso. Então é uma base bem simples, mas que cumpre bem o seu trabalho. E a base vem sim com aquele cheiro bem forte de borracha, o anunciante até coloca na descrição se for algo que te incomode, para você nem realizar a compra, mas é claro que esse cheiro só fica nos primeiros dias, depois ele acaba saindo, mas você só vai sentir esse cheiro forte se você literalmente pegar o mousepad e cheirar atrás dele, então acho que não precisa se preocupar. Falando um pouco agora do tecido que tem aqui na parte de cima, eu não encontrei exatamente qual tecido eles usaram para esse mousepad, e também não fala se ele é um mousepad Control ou Speed, mas ele tem uma superfície extremamente lisa e pelos meus testes aqui, eu não diria que ele é um mousepad Speed, eu acho que ele tá aí mais para um meio termo, um pouco mais voltado para o Speed, porque ele desliza realmente bastante, mas ele não chega a ser um Speed de fato na minha opinião. E bom galera, eu testei ele aqui usando no dia a dia e também em jogos, e como eu falei antes, eu senti sim uma responsividade dele um pouco mais rápida do que o outro mousepad que eu tinha aqui, que era um da Force One, que ele tem assim uma característica Control, mas em um nível bem moderado, e sim, dá para notar uma diferença, esse aqui ele é um pouquinho mais rápido, mas como eu falei, para mim não chega a ser um mousepad Speed, então fica no meio termo para vocês que não sabem exatamente qual vocês gostam mais, se vocês gostam mais de Control ou Speed, eu acho que vocês vão se dar muito bem com ele, porque ele fica aí de fato em um meio termo, que eu acho que agrada mais ou menos esse público.
E agora, se eu recomendo ele ou não, bom, eu recomendaria ele para um tipo de público específico, seria mais para o pessoal que tá querendo montar um setup aí, quer um mousepad legal, que gosta de algo um pouco mais estampado, gosta de combinar cores, por exemplo, que aqui no meu setup, por exemplo, ficou bem legal, esse azul, e não tá querendo gastar, assim, horrores de dinheiro em um mousepad mais caro, por exemplo, nesse da Tiger original, como eu falei, custa entre 200 e 250. Agora, se você já é uma pessoa mais exigente que quer aí um nível de qualidade, por exemplo, na impressão da arte que seja simplesmente impecável, aqui você já não consegue encontrar esse tipo de qualidade. Se você aí gosta de jogar jogos competitivos, mas assim, em elos extremamente altos e precisa de uma qualidade extrema, eu acho que tem algumas opções no mercado que são um pouquinho mais caras, mas que talvez combine mais com o seu perfil de usuário. E também tem a questão da espessura, que 2mm é uma espessura aí que é o mínimo hoje em dia, né? Então ele não é tão macio assim como os mousepads que tem uma espessura um pouco maior, então você precisa estar com todas essas expectativas alinhadas. Eu, por exemplo, vou ficar usando ele aqui por um tempo, sinceramente, a questão da impressão e da espessura não me incomoda tanto, e como eu quase não jogo aqui no PC, a questão assim da superfície em si para fazer micro ajustes tão precisos e perfeitos não vai pegar tanto para mim, e como o mousepad em si no geral, eu acho que ele não deixa faltar nada aí, ele tem uma boa construção, uma boa costura, e se você é uma pessoa que utiliza mais o PC casualmente, a única coisa que vai realmente fazer falta é a qualidade extrema na impressão. Fora isso, eu super recomendo esse mousepad aqui, eu acho que é um custo-benefício excelente. E o vídeo era basicamente esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e assistiram o vídeo até aqui, convido vocês a se inscreverem no canal, me ajudem a chegar à meta de agora 2.000 inscritos até o final do ano. Não esqueça também de deixar o seu like aí embaixo e o seu comentário do que você achou, se você realmente acha que vale a pena ou não comprar esse mousepad. E eu espero ver vocês em uma próxima e valeu!